Pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar uma videoaula para a gente começar o nosso segundo bimestre. Então, o tema dessa nossa primeira aula são os processos reprodutivos. E a habilidade que a gente vai trabalhar seria identificar e comparar diferentes processos reprodutivos em vegetais e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. Então, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho a reprodução dos seres vivos, os diferentes tipos de reprodução, as vantagens desses tipos de reprodução, as desvantagens, ok? Então vamos lá. Então, eu trouxe como uma primeira etapa, né, da aula, a etapa de sensibilização. Então, para vocês olharem essas imagens e observarem essas imagens, né? Ela apresenta seres vivos, ela apresenta diferentes processos de desenvolvimento desses seres vivos. Então, analisem bem essas imagens. Eu vou passar um slide só para apresentar as questões, depois qualquer coisa a gente volta. Então, o que há de comum nas imagens? Então, naquelas imagens lá, o que tem em comum? Está sendo apresentados seres vivos, mas que processo do desenvolvimento desses seres vivos está sendo apresentado? Vocês conhecem os processos reprodutivos de todos os seres vivos apresentados nas imagens? Então, todos esses seres vivos aqui, ó, vocês sabem como eles se reproduzem? O elefante, um vegetal, um inseto, outro vegetal, uma ave, o ser humano. Conhecem outros seres vivos que apresentam processos reprodutivos semelhantes? Então, que outros tipos de seres vivos apresentam processos de reprodução semelhantes a esses apresentados no vídeo? Então, essas questões são só como uma primeira sensibilização para resgatar o que vocês já conhecem, o que vocês já pensam sobre o tema, ok? Então, pessoal, o ciclo vital ele é uma característica de todos os seres vivos. Então, todos os seres vivos eles apresentam o quê? Um ciclo de vida. Então, o ser vivo ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve, ele se reproduz e depois morre. Basicamente, esse é o ciclo de vida dos organismos, né? Como está apresentado aqui por essa araucária, né? Essa árvore. Então, ela vai nascer, né? De uma semente, ela vai crescer, ela vai se desenvolver, vai chegar na fase adulta, vai se reproduzir novamente e vai chegar uma hora que ela vai morrer. Então, esse é o processo vital, é o ciclo vital, característica básica de todos os seres vivos. A reprodução é uma parte fundamental desse ciclo. Por quê? Porque é a partir dessa etapa do ciclo de vida que os indivíduos eles vão o quê? Garantir a perpetuação ou a manutenção da sua espécie no ambiente. Então, através da multiplicação, da geração de novos indivíduos. E como que essa reprodução ela pode acontecer de diferentes formas, tá? Então, a gente tem a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. O que seria a reprodução sexuada? A reprodução sexuada ela vai acontecer quando existem dois sexos na espécie, então o macho e a fêmea. Então, espécies que apresentam machos e fêmeas reproduzem-se de forma sexuada. Por quê? Porque esse macho e essa fêmea precisam se unir, precisam trocar gametas, que são células reprodutivas, e assim eles conseguem gerar um novo indivíduo, ok? Deixa eu tirar aqui porque está atrapalhando. Então, a gente tem que pensar assim, ó, que alguns animais, né, alguns organismos, os sistemas reprodutores masculino e feminino encontram-se num único indivíduo. Então, um único indivíduo vai apresentar o macho e vai apresentar a fêmea, vai apresentar o sistema reprodutor masculino e o feminino. E esses organismos eles são chamados de hermafrodita. Como exemplo, a gente tem a minhoca. Então, num organismo, num indivíduo da minhoca, nós temos tanto a parte masculina quanto a feminina para a reprodução. Então, eles possuem os dois sexos em um único organismo. Na maioria dos outros organismos, né, que fazem reprodução sexuada, nós temos o sistema reprodutor masculino e feminino
em indivíduos diferentes, então eles se encontram separados. E aí a gente fala que eles possuem o quê? Um dimorfismo sexual. Então, o macho ele vai apresentar uma característica diferente da fêmea. Geralmente esse macho, principalmente nas aves, e por isso que eu coloquei essas duas imagens, eles vão apresentar características bem chamativas, bem diferentes para chamar a atenção da fêmea. Então, como por exemplo, o galo ele possui a crista, ele possui todo um aparato de penas para chamar a atenção da fêmea, assim como o pavão, por exemplo. Então, nós temos esse dimorfismo entre macho e fêmea. Deixa eu colocar aqui. A reprodução sexual, então, pessoal, ela vai envolver células especiais, que são chamados de gametas, tá? O que são os gametas? São células reprodutoras do macho e da fêmea que se unem para formar um zigoto, para formar uma célula ovo ou zigoto, ou seja, é uma célula primordial que vai dar origem a um novo organismo, ok? Então, como exemplo, nos seres humanos e alguns animais, nós temos os espermatozoides e o óvulo, como está sendo representado na imagem, tá? E aqui eu coloquei aqui que os organismos hermafroditas, o que são os organismos hermafroditas mesmo? Que são aqueles que possuem a parte masculina e feminina num único organismo, certo? Então pode acontecer uma autofecundação, ou seja, a parte masculina, o gameta masculino fecunda a parte feminina do mesmo indivíduo. Então, no mesmo indivíduo eu tenho troca de gametas entre a parte masculina e feminina, no mesmo indivíduo. Ou pode acontecer o quê? Fecundação cruzada, quando nós temos o gameta masculino fecundando o gameta feminino de um outro organismo. Por exemplo, eu coloquei aqui uma flor. A flor, pessoal, é o órgão reprodutivo das plantas, tá? Geralmente, as flores elas têm a parte feminina e a parte masculina em uma única flor. Então, os grãos de pólen, o estigma e o óvulo numa mesma flor, de um mesmo indivíduo. Então, o que acontece? Esse pólen ele pode fecundar o mesmo óvulo da mesma flor, quando a gente fala de autofecundação, ou esse pólen ele pode fecundar o óvulo, né, de uma outra flor, e a gente fala de fecundação cruzada, ok? Os indivíduos que são gerados na reprodução sexuada não são idênticos aos progenitores, pois eles são formados a partir das misturas do material genético, né, dos genes do pai e da mãe. Então, quando a gente tem reprodução sexuada, a gente tem uma mistura de material genético. Então, por isso, os organismos que são gerados não são idênticos. São parecidos, mas não são idênticos, porque há essa mistura de material genético. Isso, pessoal, é vantajoso. Por quê? Porque vai gerar uma variedade de indivíduos. Então, nenhum indivíduo vai ser igual ao outro geneticamente. E isso é bom por quê? Porque se eu tenho vários tipos, né, de indivíduos diferentes uns dos outros, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma maior capacidade de adaptação a novas características do ambiente e maior possibilidade de perpetuação da espécie, ok? E nós temos também a reprodução assexuada, que é aquela que eu não tenho formação de gametas, eu não tenho macho e fêmea. E como que esses organismos eles geram novos indivíduos? Eles geram novos indivíduos a partir da simples fragmentação, divisão das suas células, tá? Então, nesse tipo de reprodução assexuada, nós temos a geração de indivíduos idênticos aos progenitores, idênticos entre si, por isso que eles são chamados de clones. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, uma ameba. Uma ameba, não precisa de macho e de fêmea para se reproduzir, ela simplesmente divide a sua célula em duas, essas outras duas células se dividem em várias outras e assim ela vai se reproduzindo. Então essa foto que está aqui, ó, dá para a gente ver esse processo, né, de divisão da ameba, que é chamado de divisão binária. Existem uma série de outros tipos de reprodução assexuada, que eu coloquei aqui nesse esquema, que a gente vai ver mais para frente detalhadamente cada um. Então tem a bipartição, a gemulação.
a divisão múltipla, multiplicação vegetativa, partenogênese, esporulação, fragmentação. Então, são todos os tipos de reprodução que não precisa de macho e de fêmea para acontecer. E os indivíduos gerados são idênticos aos progenitores, ok? Bom, pessoal, obrigado. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida eu estou à disposição e até a próxima.